Então, vamos dar sequência aqui ao nosso momento, o segundo momento aqui do dia. E, basicamente, a gente terminamos aqui que existem alguns fatores que alteram, né, que influenciam ou positivamente ou negativamente o metabolismo. Esse, no caso, a temperatura, você observa que em ambientes térmicos, em climas muito gélidos, tá? Nosso metabolismo, ele pode desacelerar, logo porque quando você entra, por exemplo, no caso da hipotermia, o sangue, ele tende uma tendência de sair das regiões periféricas e para a região onde eu tenho o maior número de órgãos vitais, tá? Então, isso é um fato que deve ser observado. Também influencia diretamente no ADH, por exemplo, um hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético, quando você está em regiões frias, por exemplo, você tem uma vontade de urinar mais, né, pessoal? Porque a temperatura termina influenciando, tá? Uma região do cérebro que controla a temperatura e dessa forma influenciando a produção e a liberação desse hormônio, né? No caso, o hormônio antidiurético, o nosso conhecido que ADH. Em dias frios, o corpo consome mais energia para se manter equilíbrio. Vocês já tiveram frio suficiente e começaram a tremer? Quando você treme, na verdade, você gasta energia. Por que tremer? Porque ele vai produzir energia térmica. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Pois não. Tá. Porque, tipo, às vezes eu já peguei de campo que era muito frio. E aí, certo, às vezes, você sentia tanto frio que dava vontade de vomitar. Pronto. Seu metabolismo, quando você tem vontade de vomitar, ele quer liberar aquele alimento porque ele está pesando no processo metabólico. Está na produção de energia térmica. Perfeito? Vocês, quando almoçam, normalmente vocês sentem sono, é porque aquela sonolência que dá quando você come muito, é porque a energia, tá certo? Ela é translocada, ela vai para o sistema digestório, influenciando aí nessa sensação de sono que você tem. Compreenderam? Tem a ver com insulina? Tem a ver não só com insulina, mas tem que a ver com tudo, porque a insulina ela é importante no processo da absorção aí da glicose, enfim. Mas não o sono. Não. A taxa de glicose pode influenciar. E da insulina, a não ser que você tenha um distúrbio aí, tá? Dentro do processo, tá? Os processos, as redes de reações enzimáticas, pessoal, como eu disse, biomoléculas, elas são quebradas, e quando elas são quebradas, elas geram o quê? Energia. E biomoléculas são sintetizadas, gasto de energia. Pessoal, aqui é importante que vocês tenham isso em mente. Vamos lá. Biomoléculas quebradas, biomoléculas formadas, sintetizadas. As formadas, as sintetizadas, há gasto de energia. Eu vou continuar até meio-dia. Ele está aí fora. Vou continuar até meio-dia. Já eu falo com ele. Então, biomoléculas são quebradas com geração de quê? De energia, tá? Com geração de energia. Então, essas biomoléculas quebradas, tá? Elas geram energia. A cada ligação quebrada, ocorre a liberação de quê, pessoal? De energia que entra no processo que nós vamos adiante perceber. Essa energia ela é captada por aceptores específicos, tá? Como o FAD, como o NAD, que vamos ver em ciclos contínuos. A divisão, pessoal, lembra que eu disse que a divisão é uma divisão físico-química, é uma divisão termodinâmica, tá? E aí eu tenho aquele conceito preliminar
que eu falei para vocês, o anabolismo e quem? O catabolismo, perfeito? Se eu tenho a somatização desses dois processos, o processo anabólico, tá certo? Que é um processo, tá? Que basicamente eu vou partir de pressupores, de precursores mais simplórios, mais simples, monômeros, tá certo? E a necessidade de fornecimento de energia. Em contrapartida, o catabolismo vai ser a degradação de quê? De moléculas. Eu gostaria, evidentemente, que eu coloco todas essas informações sempre na plataforma. Mas, por favor, peguem esses conceitos preliminares de anabolismo e catabolismo da forma como está aí. Então, bom, tá? Ele já saiu. Já? Ele Obrigado. foi pro colégio. Colégio. Pegar a primeira lista. Ah, tá. Professor, Oi. como é que é armazenado com ATP na molécula? Bom, a molécula de... Aqui tá... Senhorita, vosso nome? Sim? Luana. É aqui que você quer? De nada. Como a molécula... Eu vou ter uma molécula de energia, tá? Vamos dizer assim, uma cédula, tá? De energia, que é a adenosina trifosfato. Como ela é armazenada, de que forma ela é armazenada e como ela é gasta. Tudo isso nós vamos ver. Tá? Então, nós estamos aí ainda orbitando em um cenário conceitual. Tudo bem? Para só assim criar um campo favorável para, de fato, a gente entrar nessa parte mais, digamos assim, mais rebruscada, que de fato é. Tá? Então, a divisão termodinâmica, eu disse que era a divisão anabólica, e a divisão o quê? São as reações anabólicas e as reações catabólicas. As anabólicas, ela tem o precursor a partir de substâncias mais simples, enquanto o catabolismo é a degradação. A pessoa está catabólica, ela está degradando. Fui claro? Tá? Enquanto o anabolismo, anabolizante, qual é o processo do anabolizante? Ele aumenta a taxa de quê, pessoal? De biossíntese. Sim ou não? Ele aumenta. Mas se paga um preço muito caro por isso. O corpo paga um preço. Por exemplo, pessoas que fazem o uso externo, porque, por exemplo, a testosterona, hormônio masculino, que vão dar as características masculinas, ele é produzido pelos testículos, pelas glândulas. Ela é uma produção endógena. O que é endógeno, pessoal? O próprio corpo produz. Mas eu posso fazer uso exógeno. Eu posso aplicar, tá certo? Que no caso é os anabolizantes. Anabolizantes. A base normalmente, sem quase todos são a base de testosterona. Só que aumenta na corrente sanguínea, o nível de testosterona chega em níveis, pilares, patamares altíssimos. Aí teu cérebro, há outras glândulas que controlam a produção de testosterona, vai chegar, bate lá na porta do hormônio. Ei, cara, deixa de produzir aí testosterona, porque tem muito na corrente sanguínea. Fui claro? Professor, você não ouviu na gravação? Tu tá brincando. Juro. Que massa, né? Tá dando pra ouvir aqui, normal. Sério? Cadê o áudio? Cadê o áudio, mano? O áudio tá aqui, ó. Vai ver se todo mundo tá escutando. Oi! Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, tá dando pra ouvir. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Por favor. Sim? Ó, Sim. Obrigado. Valeu, Diego. Obrigado, Lara. Valeu, gente. Yara. Eu só quero chamar Lara. Valeu, Lara. Tu vai morrer como É Lara pra normal, mim. Yara, professor. Yara, Todo Yara. mundo, Tá, Yara? todo mundo Desculpa, confunde. perdoe, tá? Tudo Então, bem. vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui ao nosso cenário, tá? Então,
essa divisão é extremamente importante. Por isso que o testículo vai chegar a um ponto que ele pode deixar de produzir testosterona, porque tem muita testosterona aonde? Na corrente sanguínea. E esse efeito é o chamado efeito, um pilar, tá? Do controle metabólico, tá? Que é um pilar de retroalimentação. Fui claro? Que essa retroalimentação ela pode ser positiva ou essa retroalimentação pode ser o quê? Negativa. Se eu tenho muita esse hormônio em questão na corrente sanguínea, o que pode acontecer, pessoal? O testículo vai dizer, ei, produz. A hipófise vai dizer, vai mandar uma informação para o testículo dizer, ei, produz. Deixa de produzir hormônio, porque o doidinho aqui fez a utilização exógena. Fui claro? Beleza. Mas imagine uma pessoa dessa que faz uso desse anabolizante durante 5 anos. E ele para. Ele já viu que está provocando o quê? Mais mal, tomou consciência. Aí a minha grande pergunta para vocês. Será que o testículo, aquela glândula, ela pode perder a capacidade de ter... Ela pode ter perdido a capacidade de formar testosterona? Produzir? Sim ou não? Pode. Oi? Não, a reposição não significa dizer que a glândula vai voltar a ser o que era antes. Por exemplo, jogadoras, atletas de alta performance, tomam taxas de hormônio muito grandes para não menstruar, porque a menstruação diminui o quê? O rendimento. Muitas jogadoras que depois que largam a modalidade em questão, o esporte, tem que fazer tratamento para engravidar. Porque aquelas glândulas, principalmente o ovário, perdeu a capacidade de produzir os hormônios que, de fato, naturalmente, são produzidos por ele. Foi claro? E assim funciona para todas as glândulas. Seja ela exócrina, seja ela endócrina, seja ela mista. Que vocês já viram esses conceitos de glândula lá em tecido epitelial, que lá, com a professora Jamila, ela pode ser dividida em tecido epitelial de revestimento ou tecido epitelial glandular. Perfeito? Então, aqui, pessoal, as células precisam de energia para construir produtos. Não é isso que nós vimos? E a catálise vai gerar energia e outras moléculas importantes. Quer dizer, nós temos a extração e a construção e a condução. Fui claro, pessoal? Extração, condução, transformação. Tá? Então, essas moléculas elas vão gerar através dos dois processos, tanto o processo catabólico como o processo anabólico, os dois processos, tá, pessoal? Tanto de quebra como transformação para formar moléculas funcionais e estruturais. Pergunta que você me fez. Gente, olha como a coisa funciona. Meu Deus, o que é isso? Super simples. Catabolismo, anabolismo. Catabolismo, pessoal, vamos lá. O catabolismo, ele pega energia contida nos nutrientes, carboidrato, lipídios e proteínas. Certo? Tudo bem? Esses caras aqui, ADH, adenosina difosfato, NAD, nicotina adenina difosfato, NAD, FAD, eles são aceptores. O que são aceptores? Vamos fazer uma analogia bem drúxula. Tá? O que diabo é isso? Vamos dizer que esses carinhas aqui, eles são os burrinhos de carga. Certo? Exato. Não necessariamente. Ele está no ciclo de Krebs, tá? Que não posso mais chamar de ciclo de Krebs. É ciclo do ácido cítrico. Tá? Esse tem caído no desuso. Você concorda comigo que esses burrinhos de carga,
Eles são aceptores, eles são responsáveis de carregar, tá certo? Moléculas energizadas. Tudo bem? Essas moléculas energizadas, essa energia é química. Foi claro? Por quê? No momento que ele pegou aquela molécula e se ligou a ela, eu tenho uma ligação que pode ser quebrada, sim ou não? Essa ligação que pode ser quebrada vai liberar energia. Perfeito? Ok. Tá? Então, o catabolismo acontece, quebrou glicídio, quebrou lipídio, quebrou o quê? Proteína. Essa energia, ela vai ser absorvida na forma de ligação o quê? Química. E, por sua vez, vai gerar resultados finais, excretas. Tá bom, pessoal? Que é o CO2, a água e o NH3, que é a amônia. Tudo bem? Professor, Oi. e esse NAD? ADP? Pronto. Você lembra que o ADP, adenosina difosfato, quando ganha mais um fosfato, ele se transforma. Ó, ADP, AD, adenosina di é de quanto? 2. Ele adquire mais um grupamento fosfato. Passou a ficar 3, concorda? Então, o ADP se transforma em quem? ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula pronta. Tá certo? É a célula, digamos, é a moeda energética. Já o NAD, tá? O NADH2, ou o NAD fosfato de H, ou o FAD, tá? Que NAD é o nicotina adenina dinucleotídeo e o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Professor, eu preciso saber dessas nomenclaturas? Não. Vamos para o NAD e vamos para o FAD. Tá? Tá, o que é esse NAD? Foi importante dizer. Ele é um aceptor de energia. Tá, É o burrinho de carga que vai levar o que? Energia. Tá? A carrocinha de energia. Certo? Uma vez que essa energia é descarregada, tá? Aonde de fato ela necessita, ele volta para o estado o quê, pessoal? Ele volta para o estado inicial. Ele volta para o estado o quê, pessoal? Ele volta para o estado inicial. Tá? Ele volta para o estado inicial. Então, é importante que você veja que isso aqui são moléculas que entram em um ciclo contínuo. Fui claro? Isso aqui é um ciclo contínuo. Ah, descarregou energia. Lembrando que a energia sempre é energia na forma o quê, pessoal? A energia na forma química, através das ligações químicas, da quebra de ligações químicas. Então, nesse caso aqui, lembrando que todo catabolismo, toda reação anabólica, ela vai gerar um resíduo, tá? Ela vai gerar um resíduo, é o CO2, água e amônia, principalmente. Vocês vão ver que o CO2 e a água, eles provêm do processo da respiração o quê? Da respiração o quê? Celular. Que nós vamos ver que essa respiração celular, ela acontece a nível celular, que inicia no citoplasma e termina e dá sequência em uma organela específica chamada mitocôndria nos animais. Foi claro, de forma bem específica. É que esse negócio assim. Exatamente. Porque eu vou ter lá no processo da respiração celular duas etapas bem distintas. Uma etapa anaeróbica e uma etapa o quê? Aeróbica. Vale ressaltar, queridos, que quando eu falo de aeróbica, é aquela que está na presença de oxigênio. Fui claro? E anaeróbica, a ausência de quê? De oxigênio. Eu chamo a atenção para esses dois conceitos, porque quando a gente estiver
falando sobre bioquímica da cárie, vocês têm que entender que existe um conjunto. Existe um conjunto, tá certo? De bactérias que são aeróbicas e são o quê? Anaeróbicas. Por exemplo, uma cárie, eu identifico ela as chamadas lesões brancas. Ela é branca. A cárie não é preta só se ela estiver inativa. Mas abaixo de uma cárie, de uma lesão cariosa, dessa coloração, eu posso ter uma comunidade, tá certo? Um ecossistema de bactérias anaeróbicas. Perfeito? Então, uma vez que o catabolismo ficou claro e nós sabemos que o anabolismo, eu vou ter, uma vez que esse catabolismo fez a quebra, ele vai gerar esses precursores. Eles são quebrados em monômeros. Então, os aminoácidos, os monossacarídeos, os ácidos gordos, que não é gordos, tá? São os ácidos o quê? Graxos, nucleotídeo, tá? E aqui eu vou ter os precursores para formar as nossas chamadas macromoléculas, seja ela funcional, seja ela o quê? Estrutural. Oi. O NAD pode ser substituído por um NADH. Sim. Pode? Exatamente. Porque o NAD, ele libera 3 ATP, enquanto o FAD libera 2 ATPs. Lá no ciclo, que nós vamos ver o ciclo do ácido cítrico, né? Nós vamos ver aí quanto uma molécula, por exemplo, de carboidrato vai liberar quantos ATPs, tanto no líquido como no bruto, ele forma. Você falou que o NAD leva energia. Energia para onde? O NAD ele leva energia para onde? Para as células pegarem essas moléculas precursoras e transformá-las em quem? Em macromoléculas. Se eu pegar um aminoácido 1, ligar um aminoácido 2, eles se ligam, eu tenho que ter fonte de quê? De energia. Quem me dá essa fonte de energia? Aqui. Perfeito? E aí nós temos, pessoal, alguns estágios, tá certo, do catabolismo. Essa lâmina é extremamente importante, tá? Então, o que é o catabolismo? Eu vou ter uma macromolécula, tá percebendo aqui? Aonde ela vai ser quebrada em pequenas moléculas. E acontece em 3 estágios. O principal evento no primeiro estágio, pessoal, é o processo de quem? Da digestão. Tudo bem? Energeticamente, eu não tenho saldo de quê? De energia. Eu vou botar outra cor. Tá? Eu não tenho saldo de quê? Energia. Eu não tenho saldo de energia. Isso. Eu não tenho saldo energético. O pior. Eu não tenho um saldo o quê? Energético. Alguém escolheu uma cor aí para mim, por favor? Azul. O rosa. O azul não pode. Não dá. O rosa. O branco não rosa. O Verde. preto. Você é muito inteligente. Essa Tá? O branco, ele é a ausência totalmente de cor aqui. Ele não vai, tá? É o rosa, rapaz. O vermelho já tava. Laranja. Não vai nenhum. Tudo é preto. Então é o seguinte, vamos lá. No segundo estágio, pessoal, basicamente nós vamos ter aí já as unidades quebradas, tá certo? Já vou ter vou identificar as unidades monoméricas, tá certo? Aqui eu vou ter
uma coenzima chamada acetil-CoA, acetil-coenzima A. Lembrando que esse A aqui, pessoal, é a vitamina A. Tá? Vitamina não é fonte de energia. Foi claro? Vitamina não é fonte de energia. Aqui eu já vou ter um pequeno saldo de quê? Energético. Então, no segundo estágio, eu tenho um pequeno saldo energético. Enquanto o último e terceiro estágio, eu vou ter um boom energético. Tá? Então, esse boom energético, ele vai ser produzido através de eventos, tá? Como a oxidação do acetil-CoA e a obtenção de ATP. Através do ciclo de Krebs, que eu não chamo mais ciclo de Krebs, e sim ciclo do ácido cítrico, porque quando eu termino o ciclo, eu tenho o quê? Como final, eu tenho um ácido cítrico. Tá? A CTE, cadeia transportadora de quê? De elétron, e a fosforilação oxidativa. São 3 etapas extremamente importantes. Ciclo de quê? Do ácido cítrico, que também está aí já há muito tempo sendo dito como ciclo de quê? Krebs. Cadeia transportadora de quê? De elétron, CTE, e a fosforilação oxidativa. Tá? Então, é importante que você tenha essa noção, tá? Isso bem arraigado sobre o catabolismo. Ele é dividido em 3 estágios. Lembrando que o primeiro estágio não tem um saldo energético, o segundo estágio tem um pequeno saldo energético, enquanto no terceiro e último estágio eu vou ter um boom, tá certo? De um saldo energético em torno de 38 ATPs brutos. Tá bom? Posso? Então, as vias catabólicas, pessoal, elas vão ser utilizadas aí, como eu disse anteriormente, tá? Através de quem? Das proteínas, certo? Dos carboidratos e de quem, pessoal? Dos lipídios. Os monossacarídeos, olha aqui os estágios, até formar tudo o acetil-CoA. O acetil-CoA, ele é um estágio comum a todas as vias, concorda comigo? Seja ela aquela via catabólica da proteína, seja ela a via catabólica do polissacarídeo, seja ela a via catabólica do lipídio, até chegar no ciclo. Olha aqui, ele já traz o quê? A nomenclatura como de fato deve ser. O ciclo de quem? Do ácido cítrico, produzindo energia e como resquício, CO2. Tá faltando alguma coisa aqui? Tá. Molécula de quê? H2. Não, H2, hidrogênio. O H2O é o terceiro estágio. Fui claro, pessoal? Terceiro estágio que eu tenho a formação de quem? A formação da água. Terceiro estágio aqui, basicamente naqueles elementos que eu falei aqui no final do terceiro estágio. Professor, via catabólica comum, como eu disse, ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons, e a via da fosforilação, o quê? Oxidativa. Eu aqui não vou cobrar o ciclo completo. O acetil-CoA, que são 2 moléculas de acetil-CoA, proveniente ali, tá? Vai formar o citrato. Para cada reação dessa, existe uma enzima. Isso aqui existe uma descarboxilização. Quer dizer, ele perde um carbono. Aqui ele perde outro carbono. Pessoal, para cada etapa dessa, existe o nome de uma enzima específica. Na minha especialização, na minha pós-graduação em bioquímica, eu sofri. Nós tínhamos que saber, por exemplo, até chegar na acetil-CoA,
existem 10 reações. Nós temos que saber as 10 reações e todo o nome de todas as enzimas. Moral da história. Todos esses ciclos, a gente tinha que saber o nome de todas as enzimas e saber o processo de cada um. Loucura total, maluquice. Tá? Tem uma sua parte poética. Tá? Nossa. Tem a sua parte poética disso. Então, pessoal, o anabolismo, não é isso? Nada mais é do que o construir, a construção, tá? O anabolismo é a construção. Ok, pessoal? O anabolismo é a construção. Acho que eu não tive infância. Tô pintando aí. Levemente menino. Ó, então, a partir de precursores mais simples, unidades monoméricas, eu vou formar ácidos nucleicos, tá certo? Proteínas, os ácidos nucleicos, eles são formados a partir de quem, pessoal? Dos nucleotídeos. As proteínas, a partir de quem? Dos aminoácidos. Os lipídios, a partir dos ácidos, o quê? Graxo. E os polissacarídeos, a partir da unidade menor de glicídios, né? Dos glicídios que são os monossacarídeos. Perfeito? Oi, senhorita. Em decorrência desse problema que nós tivemos mais cedo, no início da aula, não. Tá? Por isso que eu estou dando sequência à bioquímica, para a gente concluir, porque é um assunto bem denso. Claro, senhorita. Aqui? São 100 o quê? Cara, esse eu acho que são 100. Mas você observa que são lâminas o quê? Curtinhas, não são densas. Oi? Qual é essa lâmina que você entrou? Eu digo já. 25. Que beleza. Agora eu entendi. Acho que nesse votação de 3 nivelamento, doutor. Professor, você está normal? Professor, acho que meu cérebro ele não consegue suportar tanta informação. É comprovado, ciência. Eita, pô. Enfim. Já começou a dar um bullying. Sim, vamos lá. Não pense em números, tá? Não pense em números. Muita coisa. Ei. Agora eu entendi o porquê dessa frase. Pessoal, seguinte. Relaxa. Relaxa. Porque muita lâmina aqui, vocês observaram que eu li por ler, porque eu já tinha falado. E assim, é uma sequência, perfeito? Eu só quero propor um material para vocês como fonte de quê? De pesquisa. Vocês lembram da minha avaliação que vocês encontravam tudo na própria plataforma, correto? Você não precisou ir longe. E a ideia é essa, fomentar a informação de forma mais assertiva. Correto. Tudo bem? Foi? 21 questões. É a menor atividade que tem. 21 questões. Atividade de hoje, 21 questões. Sério? As vias metabólicas, vias mais importantes. Marcela, o calinho tem que ficar aí. O calinho tem que ficar aí. Glicose, oxidação da glicose para obter o quê? ATP. Ciclo, ó. Você concorda que tudo isso nós já falamos, pessoal? Sim? Então é o seguinte, nós vamos ter a glicólise. Pessoal, quando eu falo, bora lá para a gente concluir o mais rápido possível. Quando a gente fala lise, eu estou falando de quebra, sim? Eu estou falando da glicose, da quebra de quem? Da glicose, tá? Essa glicólise, pessoal, ela vai acontecer em ambiente
anaeróbico ou aeróbico? Anaeróbico, ela acontece no citoplasma, tá? O ciclo de Krebs, oxidação do acetil-CoA, que pode ser de uma via principal, que é a da quebra da glucose ou glicose, tá certo? Bem como da quebra de proteína ou lipídio, a fim de obter, tá, energia. Fosforilação oxidativa, né? Liberação, tá? Na oxidação da glicose e do acetil-coenzima A, tá? Via das pentoses, síntese de pentose e obtenção, tá, de redutor para as reações anabólicas. Evidentemente que nós vamos discutir cada uma delas, tá? Cada uma delas será discutida, será trabalhada de maneira correta. Lembrando, pessoal, que nós temos tempo. Sério, professor? Sério. Nós vamos ter aula adicional. Nós tivemos muitos feriados, concorda? Tem feriado aí que terminou impactando aí no nosso plano de ensino. Próxima semana tem feriado, mas não impacta no nosso dia, na nossa competência. Tá? Deixa eu só ver bem aqui uma coisa, pessoal. Você não chama de aula extra de tarde ou dia de sábado? Eu tenho que ver a disponibilidade. Por quê? Porque, gente, é o seguinte, presta bastante atenção. Eu posso deixar as aulas de nivelamento por sábado e continuar. É uma jogada. Não, por enquanto. Calma. Sábado de manhã. Calma, gente. Não, só se for sábado de manhã. Sábado à tarde é proibido. Gente, calma. As aulas vão ficar gravadas. Fique claro? O importante é que a gente consiga fomentar a matéria. Fui claro? Eu poderia muito bem estar passando por cima, sim? E eu disse que não faria. Por vários princípios. Então, as vias metabólicas. Eu vou ter o ciclo da ureia. Tá? Eu vou ter o ciclo da ureia. Vermelho aqui. O ciclo da ureia. O ciclo da ureia, pessoal. O ciclo da ureia, eliminação do NH4. Sob as formas menos tóxicas. Alguém já ouviu falar numa doença chamada gota? A gota, que é a retenção de ácido úrico, pessoal. Pessoas que normalmente que faz uso excessivo de bebida alcoólica, por exemplo, sofrem desse problema. Problema de excreção. Dói muito, o ácido úrico se acumula, principalmente nas articulações dos membros, o que inferiores, principalmente no calcânio, nessa região aqui do calcânio, tá certo? Nessa articulação. Tá? A oxidação dos ácidos graxos, transformação de ácidos gordos, ácidos o quê? Graxos, tá? Em acetil-CoA para posterior utilização do ciclo de Krebs, quer dizer, na via principal, a gente tem necessariamente a quebra da glicose. E aí eu vou ter as vias secundárias, tá? Como, por exemplo, a oxidação dos ácidos graxos. E a glucogênese. Olha, pessoal, a glucogênese é a síntese de quem? Da glicose. Gliconeogênese. Pronto, tá aí a palavra mais inteira para você entender. Gliconeogênese. Síntese de glicose a partir de moléculas mais pequenas, para posterior utilização aonde, pessoal? Não sei, informação aqui. Já tô sem isso aí, viu? Não tá nem funcionando. Tá? Relaxa que daqui a pouco, tá? A gente vai mais algumas lâminas e aí eu, tá? Porque eu sei que também ir demais, tá? A gente vai. Vocês lembram que eu deixei como atividade extra os artigos que eu vou disponibilizar falando sobre os temas de seminário? Tudo bem? Eu não vou, porque senão vai ficar muito, Sara, vai ficar
digamos assim, uma coisa muito inchada. E eu não quero provocar isso, eu não quero trazer esse a mais que não vai ser um a mais. Eu prefiro que você trabalhe muito bem as 21 questões, tá? Que está vinculado, e o seminário, que eu acho que é o nosso corpo maior para a Pode P2. utilizar temas dos seminários hoje, né? Hoje eu já disponibilizo quando eu receber o pessoal da noite, porque eu já faço o sorteio, já mando tudo. Tá bom? E as datas de apresentação. Nós vamos reduzir o tempo de apresentação, eu disse que era em torno de 25, 35 até 50 minutos, para 35, 25 minutos que dá todo mundo para se apresentar. Pelo número de pessoas que... Hoje eu já disparo para todo mundo, senhorita. Não tinha nada. A homeostase, como vocês já viram, é o equilíbrio. Eu acho que essa palavra aqui, ela já está bem o quê? Bem frisada, bem incorporada no conceito maior. Energia sobre na forma de ATP, tá? Pessoal, quando eu falei mais cedo, até fiz essa comparação, que é a nossa moeda energética, tá? É nossa moeda energética. Tá? Cada vez que ocorre a desmontagem de uma molécula, basicamente como a glicose, eu vou ter uma tendência de quê? De formar o quê, pessoal? Energia naqueles estágios, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Lembrando que o primeiro estágio, ele não me dá o quê? Ele é zero de quê? De energia. Pelo contrário, há gasto de quê? De energia. Já o seguinte, um pouco, e no terceiro eu vou ter uma explosão, um Big Bang ali, tá? Abro aspas, para essa energia. A energia é transferida para outras moléculas, tá? Através aí do nucleotídeo, chamado adenosina trifosfato, o nosso ATP, tá? Que são, de fato, reservatórios temporários, porque uma vez que ele libera energia, ele volta ao modo de ADP, não é ATP, trifosfato. Quando ele perde, quando ele libera essa energia dessa ligação, ele volta ao modo quê? De ADP, adenosina de fosfato. E ele pode reduzir mais ainda, chamado o AMP, a adenosina monofosfato, até formar o AMP cíclico. Mas não vamos entrar nesse modo. Tá? A energia, como eu disse, o ATP, pessoal, ele vai ter 3 fosfatos, ó. 1, 2, o que, pessoal? 3, certo? Vai estar ligado a um açúcar. Qual é o açúcar do ATP? Hein, galera? Ribose. E que vai estar ligado a uma base nucleotídica. Uma base nucleotídica, chamada adenina. Nós não temos várias bases nucleotídicas, lembram? Adenina, citosina, timina, uracila. Lembram disso? Tá certo? Exato. Aonde a adenina vai estar ligado com quem? Não, peraí. Citosina com tinina, Você nunca vai esquecer isso. Na molécula... Reinaldo Janiquim, você quem sei o quê? Então, aceita aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Nós vamos ter Aguinaldo Timóteo, ou água tônica, ou cerveja gelada. Agora não esqueça mais Certo? Que é isso, né? Ou Aguinaldo o quê? Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. Água tônica, cerveja gelada. Tá? Então, a adenina, que vai ser a nossa base. Uma vez que essa energia disponível para o trabalho celular e para a síntese química necessariamente, eu vou perder um radical fosfato, formando, tá certo? Aqui a quebra da ligação, essa quebra de ligação vai liberar essa energia, e aqui eu vou ter a adenosina difosfato. Difosfato, porque, de fato, eu vou ter uma
e dois radicais fosfato. Lembrando que a base permanece a mesma e o açúcar também o mesmo. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aqui? Vocês observam que são lâminas pequenas, para não deixar a lâmina muito grande e densa e vocês terem uma cadeia de informação bem conectada. A energia sobre a forma de ATP. Professor, o quadro. Pode descer. Obrigado. Melhorou? Cada vez que ocorre a liberação de energia na respiração aeróbica, essa energia liga o fosfato inorgânico. Ó, pessoal, fosfato inorgânico, P na tabela periódica é fósforo. O I é inorgânico, ao ADP gerando o ATP, tá? Nós temos, tá? Tá? Isso aqui, claro, que eu tenho em espanhol, tá? Complexa e moléculas singulares, simples, né? Tá? Então, basicamente, essa lâmina, ela vem de encontro com tudo aquilo que a gente... É um resumo do que a gente vem falando até nesse exato momento de aula. Tá? O açúcar, tudo isso eu já falei para vocês. O importante aqui dessa lâmina, pessoal, as ligações que mantêm o segundo e o terceiro radical de fosfato preso no ATP são altamente quem? O energético. Por isso, só é liberado quem? A priori. Falando de ATP, E liberam cerca de quê? 7 kilocalmol. Quer dizer, para cada 1 mol de substância, eu vou ter o quê? 7.000 calorias. Lembrando, pessoal, que K é 1.000. Quilocal. Quilo é 1.000. Tá? Quilocalorias. Exatamente aonde a Terra. Do ATP. Isso, estrutura do ATP. Aqui nós temos a ribose, e aqui nós temos a base nucleotídica. Transportador de fosfato de alta energia. Novamente o ATP. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ter o ATP, eu vou ter o ADP e eu vou ter o AMP. Tá certo? Então, pessoal, não esqueça que o ATP, quando ele vai quebrando essas ligações aqui, a alfa, a beta e a gama, as reações que acontecem são reações de quê, pessoal? Hidrólise. Lembrando que lise é o quê? Quebra hidro, água. Tá? Pessoal, essas informações do ATP aqui eu não vou citar, porque é só uma informação em relação à quantidade, tá certo, de energia que a pessoa gasta, tanto em repouso como que em movimento. Lembrando que durante o sono você gasta energia. Alguém já dormiu aqui 10 horas e acordou que parece que foi uma surra? Hoje eu. Alguém já teve essa sensação de acordar mais cansado? Quer dizer que o sono não foi tão bom? Quer dizer, aquele sono REM que metade do teu cérebro está funcionando e metade está o quê? Dormindo. É tipo assim, você está no seu quarto, uma pessoa entra, você vê o que a pessoa fala mal de ti, fala que aquela bagunceira e tudo, mexe na tua coisas, tu vê tudo. Tá certo? Não é sono, você está parcialmente o quê? Acordado e dormindo. É ou não é? Aquele sono, se você perceber, ao término dele, você gastou mais energia do que você repôs. A qualidade de sono é tudo. Alguém já dormiu pós o almoço, aquele 1 hora ou qualquer horário? 1 hora de sono, 60 minutos, ferrado. Que você acordou assim, fala, meu Deus, parece que eu dormi 24, eu hibernei. Né? Você acorda assim, muito bem. A qualidade de quê?
do sono é fundamental. Ah, você tem que comer tanto, você tem que dormir tantas horas. Isso não é uma equação matemática. Foi claro? É uma inequação matemática. Uma equação é diferente de quem? Uma inequação. Por quê? Porque uma equação eu tenho uma igualdade. Uma inequação eu tenho maior, menor, maior igual, menor igual. Fui claro o que eu estou querendo dizer? É matemático. Eu chego até em um algoritmo. Tá? Matemática em relação. Ele já falou a segunda ordem de logaritmo. É. Ela me deu. Eu fiquei com medo de colocar logaritmo na prova. Eu tive medo, cara. Eu nem sei o que é logaritmo. Eu nem lembro mais. Mas faz 3 anos que eu não vejo logaritmo na minha vida. A Larissa quer logaritmo, é isso? Não, Ah, entendi. professor, eu tô dizendo que eu nem lembro mais. Eu não sei nem pra onde é que Então, vamos lá. Transportador de fósforo de alta energia, outros. Eu tenho GTP, tenho CTP, UTP, TTP. Isso aqui dentro do metabolismo secundário. Suas energias de hidrólise são praticamente idênticas de quem? Do ATP. Moral da história, eu não só tenho, pessoal, um único transportador de energia. Eu também vou ter quem? Outros como GTP, CTP, UTP e TTP. Pessoal, eu considero essa informação aqui. Volta. Professor, você não sabe escrever, não. Não desista. É o que eu vou trazer aqui para importante. Foi claro, pessoal? Então, necessariamente, a gente vai para essa seara. Ah, desculpa. se esse ciclo funciona em Anaeróbio. Anaerobia. É. Aí você quer saber o quê? A resposta? Né, Levi? Essa é a ideia, Levi. Pessoal, O senhor falou aqui também sobre... Ah, não. tá? Eu já li essas questões aqui ontem. Ó, pessoal, seguinte. Dessa forma, vamos lá. Só um minuto. Eu vou descartar. Eu vou manter. Dessa forma, pessoal, nós paramos aqui na lâmina 40-41. Tudo bem? O senhor seja louvado. Aos caros colegas, são 11 horas. Vou parar aqui a apresentação, tá? A gravação. Estaremos, evidentemente, a voltar com essa aula, na próxima aula, e vamos ter a aula, tá?